Nunca gostei de festas barulhentas, mas aquela era diferente. Era o aniversário da minha nora, e meu filho insistiu para que fosse em casa. Disse que seria algo simples, só a família. Eu concordei. Comprei uma mesa nova de madeira maciça, linda, redonda. Queria que todos coubessem, ninguém ficasse apertado. Fiz questão de pagar do meu bolso, mesmo com a aposentadoria apertada. Era um presente, mas também um gesto. Mostrar que ainda fazia parte daquela casa, daquelas histórias. Passei a manhã ajudando o rapaz do buffet a montar as coisas. Estendi a toalha, ajeitei as cadeiras, até pendurei umas luzes que encontrei guardadas no armário. Lembro de ter pensado enquanto ligava as lâmpadas. É bom ver a casa cheia de novo. Era a mesma casa que construí com minhas próprias mãos há mais de 30 anos. Eu e a Helena, minha falecida esposa, levantamos cada parede com o suor dos nossos domingos. Depois que ela partiu, o silêncio começou a me sufocar. Por isso, quando meu filho e a esposa pediram para se mudar para cá, temporariamente, aceitei sem pensar 2 vezes. Disseram que era até conseguirem comprar a casa deles. Eu sabia que esse dia não viria tão cedo, mas aceitei. Era bom ter companhia de novo. No início, tudo correu bem. A casa ganhou cheiro de café fresco, risadas de manhã. Eu acordava cedo, fazia o pão, e ela, a nora, elogiava o cheiro. Mas com o tempo, algo mudou. Os elogios viraram suspiros impacientes. A mesa do café virou dela, as panelas do jeito dela. E eu comecei a me sentir um hóspede, não o dono. Naquela noite, o som das vozes me fez sorrir por um instante. A sala estava cheia, gente que eu mal conhecia. Os pais dela, amigos, vizinhos. Vi taças, risadas, música alta. E lá estava ela, linda, maquiada, recebendo os convidados como se fosse a dona da casa. Meu filho parecia feliz, e isso por um breve segundo me bastou. Peguei o pacote embrulhado, o presente, e me aproximei da mesa. "Parabéns, minha filha", disse com um sorriso cansado, estendendo o presente. Ela sorriu de canto, sem emoção. "Obrigada, seu Antônio", respondeu, como se falasse com um conhecido qualquer. "Posso me sentar?", perguntei, apontando para a cadeira ao lado dela. Antes que eu terminasse a frase, ela se inclinou, olhou para mim com frieza e disse, alto o suficiente para que todos ouvissem: "Saia daqui, eu não te convidei." O silêncio que veio depois foi mais pesado que qualquer palavra. Meu filho tentou disfarçar. Murmurou algo, mas não a contrariou. Alguns convidados riram, outros fingiram não ouvir. E eu apenas fiquei parado, olhando para ela, como quem tenta entender um idioma novo. Senti o rosto quente, mas o coração gelado. Não disse nada. Levantei-me devagar, ajeitei o casaco e dei 2 passos para trás. Olhei para a mesa, a mesma que eu tinha comprado com tanto carinho, e percebi que ninguém percebeu o meu gesto. Eles continuaram falando, rindo, comendo. Eu era invisível dentro da minha própria casa. Caminhei até a porta. O barulho da festa foi ficando distante. Antes de sair, olhei uma última vez para a sala iluminada. Ali estavam todos, sentados à mesa que eu havia pago, brindando num lar que eu havia construído. E mesmo assim, era eu quem não pertencia ali. Fechei a porta com calma. O som do trinco foi o aplauso mais honesto da noite. Do lado de fora, o ar frio da noite me fez respirar fundo. Dei um passo para o jardim e sentei no banco de madeira, o mesmo onde costumava conversar com Helena nas tardes de domingo. Olhei para o céu e, pela primeira vez em muito tempo, não pedi nada a Deus. Nem paciência, nem força, nem perdão. Só fiquei em silêncio. O tipo de silêncio que vem antes de uma decisão. Ali, sentado, comecei a lembrar de tudo que deixei para trás. Os anos de trabalho, os sonhos que construí, o dinheiro que investi nessa casa. Lembrei da promessa que meu filho fez quando se mudou. "Pai, o senhor nunca vai precisar sair daqui." Sorri de canto. A vida tem um senso de ironia afiado.
Quando ouvi as risadas ecoando de novo lá dentro, percebi que ninguém tinha vindo me procurar. Nem ele, nem por educação, nem por amor. Fiquei ali até as luzes começarem a apagar uma a uma. Quando a casa silenciou, levantei-me e voltei para dentro. O chão estava coberto de copos, pratos, restos de bolo. A mesa, o meu presente, tinha manchas de vinho e migalhas de pão. Passei a mão sobre a madeira, sentindo o toque frio e áspero. Era bonita mesmo assim. Mas o gesto que fiz em seguida é o que ninguém naquela casa vai esquecer. Caminhei até o armário, peguei o molho de chaves e tranquei a porta principal. Depois, desliguei a energia da sala e a do quintal. O escuro tomou conta de tudo. Peguei uma folha de papel, sentei à mesa e escrevi apenas uma frase. Amanhã, vocês vão entender quem realmente foi o convidado. Dobrei o papel, deixei-o sobre o centro da mesa, apaguei a última luz e fui para o meu quarto. Não dormi naquela noite. Fiquei apenas ouvindo o som distante dos carros lá fora, com a certeza de que, pela primeira vez em anos, quem sairia de casa não seria eu. Acordei antes do sol nascer. O relógio marcava 5h12, e o silêncio da casa era quase ensurdecedor. Por um instante, pensei ter sonhado com a noite anterior. A voz dela, o olhar gelado, os risos desconfortáveis dos convidados. Mas quando abri a porta do quarto e vi a mesa ainda coberta de restos da festa, soube que era real. Os copos, as taças, os guardanapos amarrotados. Tudo estava ali, como uma lembrança viva do que eu havia me tornado. Um intruso na própria casa. A sala ainda cheirava a vinho e perfume barato. O papel que deixei sobre a mesa estava exatamente onde coloquei, dobrado no meio, com minha caligrafia firme. Amanhã vocês vão entender quem realmente foi o convidado. Ninguém o havia tocado. Ninguém se importou o suficiente para perguntar o que eu quis dizer. A indiferença é a forma mais cruel de desprezo. E foi ela quem me acordou naquele dia. Caminhei até a cozinha. A pia estava lotada de pratos sujos. Peguei a chaleira, enchi com água e acendi o fogão. Enquanto esperava ferver, olhei pela janela. O quintal, que eu sempre cuidei com carinho, estava cheio de bitucas de cigarro. As plantas da Helena, que antes floresciam, estavam secas. A mesa que ela amava, agora era palco de copos esquecidos e garrafas vazias. Sentei-me com a caneca de café quente e deixei o silêncio preencher os espaços que antes eram ocupados por vozes. Foi ali que percebi que a casa não era mais minha. Não porque o documento dizia o contrário, mas porque o respeito havia sido retirado dela, tijolo por tijolo. Meu filho desceu por volta das 9. Cabelo bagunçado, cheiro de bebida. Olhou para mim, coçou a cabeça e disse, sem coragem de me encarar: "Pai, a Megan, ela exagerou ontem, não leva pro lado pessoal." Falei sem raiva, mais firme. Ela só disse o que vocês dois sentem há tempos, só não tinha dito em voz alta ainda. Ele tentou rir, mas não conseguiu. Ficou ali parado por alguns segundos. Depois balbuciou algo sobre coisas ficarem tensas e subiu as escadas. Nenhum pedido de desculpas. Nenhuma tentativa de consertar o estrago. Apenas a pressa de quem quer evitar o espelho. Quando ele subiu, o café já tinha esfriado. Peguei a chave do porão e desci devagar. O cheiro de mofo misturado com lembranças antigas me recebeu. As caixas de madeira ainda estavam lá, guardando o que restava da vida que um dia foi minha. Fotos, documentos, cartas e o velho cofre que eu não abria há anos. Passei a mão sobre ele. O metal frio respondeu com um eco suave, quase familiar. O mesmo cofre que guardava a escritura da casa, as apólices antigas e os recibos de cada tijolo comprado. Por um instante pensei em abrir, mas não ainda. Havia algo dentro de mim dizendo que o momento certo estava chegando e que, quando chegasse, eu saberia. Voltei para cima e encontrei a casa em movimento.
Megan descia as escadas falando alto ao telefone, como se o lar fosse apenas cenário para sua própria voz. Não aguento mais o clima pesado. Ele é ranzinza, acha que manda em tudo. Dizia, sem se importar se eu ouvia. Passei por ela devagar, sem olhar. Ela parou por um segundo e disse com ironia: "Ah, bom dia, seu Antônio. Dormiu bem?" Respondi apenas: "Melhor do que ontem." E segui para o quintal. O sol já estava alto, batendo forte nas folhas secas. Comecei a varrer o chão, como fazia todo domingo. Não por necessidade, mas por hábito. Enquanto varria, pensava em Helena. Ela sempre dizia que o respeito é o último móvel que sai de uma casa antes dela deixar de ser um lar. E ela tinha razão. Aquele lar já estava vazio, mesmo cheio de gente. Lá dentro, ouvia o som da TV alta, os passos apressados, o tilintar de talheres. Era como estar num lugar que antes foi seu, mas agora pertence a estranhos. E a pior parte é que eles não sabiam que eu ainda era o dono. Literalmente. O resto do dia passou lento. Não almocei com eles. Fiz meu prato e comi no jardim, sob a sombra da velha figueira. Enquanto mastigava devagar, olhava para a fachada da casa e lembrava do dia em que plantei aquela árvore com meu filho. Ele tinha 8 anos e dizia que queria que ela crescesse junto com ele. E cresceu. A árvore, não o menino. O menino ficou pelo caminho. Quando a noite caiu, o silêncio voltou a pesar. Eles estavam na sala, rindo de algum programa qualquer, e eu no quarto, olhando para o teto. Pensei em ir embora. Pensei em vender tudo e desaparecer. Mas não. Eu ainda tinha algo a fazer. Algo que não era vingança, era correção. Uma conta antiga prestes a ser cobrada. Peguei o caderno que ficava na gaveta da cômoda e abri na última página. Ali estavam anotações antigas, lembretes, pequenas frases que Helena me deixava coladas no espelho. Mas naquela noite, escrevi algo novo. Amanhã, começo a recuperar o que é meu. E não falo de paredes, mas de respeito. Fechei o caderno, apaguei a luz e fiquei ali, de olhos abertos, ouvindo o barulho distante da TV. Do lado de fora, o vento batia leve na janela, e a casa, pela primeira vez em muito tempo, parecia respirar junto comigo, como se soubesse que o silêncio daquela madrugada era o primeiro sinal de mudança. Acordei com o som distante do liquidificador. O cheiro de café e torradas vinha da cozinha, mas não era o mesmo aroma de antigamente. Agora parecia frio, apressado, sem alma. Vesti o casaco, calcei as sandálias e sentei na beira da cama. Por alguns minutos, fiquei apenas olhando para as paredes do quarto, como quem revisita um mapa antigo. Tudo naquele cômodo me lembrava que eu tinha deixado de existir dentro da própria casa. E, ao mesmo tempo, tudo ali me lembrava que ela ainda era minha. Peguei a caneca de café e fui até a sala. A mesa estava limpa, como se a festa da noite anterior nunca tivesse acontecido. Mas no centro, o papel que eu havia deixado continuava ali, dobrado, ignorado. Sorri de canto. A indiferença deles me ajudava mais do que qualquer desculpa. Eles não sabiam, mas eu já tinha começado a preparar minha resposta. Coloquei o papel no bolso e caminhei até o armário velho, o mesmo que ficava na parede da sala desde que a casa foi construída. Atrás de uma moldura antiga com a foto da Helena, havia um pequeno prego torto. Puxei a moldura com cuidado, virei-a e senti o toque frio de metal contra meus dedos. Lá estava ela, a chave, pequena, enferrujada, de um tom escuro. Era a chave do cofre do porão, o mesmo que eu não abria desde o enterro da minha esposa. Guardei-a no bolso e, por algum motivo, senti o coração acelerar como se fosse cometer um crime. Mas o que eu estava prestes a fazer não era crime, era justiça. Desci as escadas com calma. O ar do porão estava mais frio que de costume. A cada degrau, lembranças voltavam como ecos. Eu e Helena guardando papéis, recibos, o primeiro contrato do terreno. Ela sempre dizia que era importante manter tudo em ordem,
Porque um dia as pessoas esquecem quem construiu as paredes onde moram. Acho que ela sempre soube que esse dia chegaria. A luz fraca do bulbo amarelado piscava quando encontrei o cofre. Coloquei a chave, girei devagar, e o clique metálico ecoou como um disparo num campo vazio. Dentro, nada de joias, nada de dinheiro. Somente o que realmente importava. Uma pasta vermelha com o título Imóvel, Rua das Palmeiras, número 214. A escritura da casa. No rodapé, meu nome e o de Helena. Abaixo, em letras menores, uma observação. Direito de uso vitalício ao proprietário original. Vitalício significa: enquanto eu estiver vivo, ninguém pode me tirar dali. Ninguém, nem mesmo meu próprio filho. Fiquei olhando para o papel por longos minutos. O sentimento não era de vingança, era de lucidez. Tudo o que eu precisava estava ali. A casa era minha. E tudo o que eles haviam transformado em palco, risada e conveniência continuava, legalmente, sob meu controle. Peguei uma segunda folha dentro da pasta, o contrato de comodato que assinei há 4 anos, quando meu filho pediu para morar por uns meses. Li com atenção. Permissão de uso temporário do imóvel, sem transferência de propriedade. Temporário. Assinado por mim e reconhecido em cartório. Nunca registrado em outro nome. Dobrei os papéis com cuidado, coloquei de volta na pasta e fechei o cofre. Mas antes de subir, sentei no primeiro degrau e fiquei ali, no escuro, com as mãos firmes sobre o metal frio. Eu não sentia raiva. Sentia clareza. O tipo de clareza que só aparece quando a dor já não grita, só observa. Subi devagar e quando cheguei à sala, ouvi risadas vindas da cozinha. Megan estava falando ao telefone novamente. Se tudo der certo, semana que vem conseguimos o empréstimo. Essa casa é perfeita, o banco vai aprovar fácil. Meu filho respondeu algo como: relaxa, é só questão de assinar o documento do meu pai. Fiquei parado na porta, escutando. A cada palavra sentia como se uma camada de inocência se desfizesse. Eles estavam planejando usar a casa como garantia de empréstimo, sem sequer me consultar. Sorri. O tipo de sorriso que não mostra dentes, apenas a certeza do que vem depois. Fui até a mesa, peguei a foto da Helena e sentei na poltrona. Olhei para ela e disse baixinho: parece que sua previsão estava certa de novo, meu amor. Gente ingrata nunca pede, só pega. Ela, claro, não respondeu, mas juro que por um instante senti o mesmo cheiro de lavanda que ela usava no cabelo. Depois do almoço, fingi que saía para pagar contas, mas na verdade fui ao centro da cidade. No caminho, o vento trazia aquele calor abafado típico de fim de tarde, o tipo de clima que precede a tempestade. E era exatamente isso que eu estava prestes a trazer, uma tempestade silenciosa. Entrei na papelaria e comprei uma nova pasta, igual à antiga, mas azul. Lá, guardei cópias autenticadas da escritura, do contrato de comodato e uma carta escrita de próprio punho. Declaro que, a partir desta data, autorizo a revisão do contrato de uso da residência, preservando meus direitos integrais sobre o imóvel. Nada mais. Nenhum tom ameaçador. Apenas o necessário. Deixei tudo organizado, grampeado e pronto. Voltei para casa antes do pôr do sol. Eles estavam na varanda, rindo com amigos, falando sobre uma possível reforma na cozinha. Passei por eles sem ser notado e guardei a nova pasta dentro da gaveta do escritório. Antes de fechar, olhei pela janela e vi o reflexo da mesa que comprei. O símbolo da festa, do desprezo. E agora, ironicamente, da minha retomada. Toquei a madeira da mesa com a ponta dos dedos e falei em voz baixa, quase num sussurro. Vocês acharam que eu só comprei uma mesa, mas o que eu comprei de volta foi a minha posição. Depois disso, fui até o quarto, fechei a porta e sentei. O plano estava em andamento, e o primeiro passo já havia sido dado. Lembrar a todos que o velho ainda tinha a chave. Não só a do cofre, mas da casa, do destino e da última palavra.
Naquela noite dormi com a sensação de que, pela primeira vez em muitos anos, algo estava sob o meu controle novamente. E enquanto o som das risadas ecoava no andar de cima, pensei, eles ainda não sabem, mas estão vivendo dentro da minha decisão. O amanhecer seguinte veio com um barulho que parecia diferente. Não era o canto dos pássaros, nem o vento batendo na janela. Era o som de um despertador que não me pertencia. O da Megan, tocando no volume máximo, como se a casa inteira girasse em torno do ritmo dela. Levantei devagar, calcei as sandálias e antes mesmo de abrir a porta do quarto, ouvi a voz dela ecoando pelo corredor. Josh, não esquece o documento do banco, é hoje a reunião. O banco. Aquela palavra me fez parar por um segundo. Fiquei ali, encostado na parede, ouvindo as frases se costurarem como peças de um quebra-cabeça que eu já sabia onde terminava. Meu pai assina hoje à tarde. Relaxa. A voz do meu filho soou segura, confiante, e eu entendi tudo. Eles realmente iam tentar usar a casa como garantia. A casa que eu construí, onde ainda moro, e onde fui tratado como um invasor. E o detalhe mais curioso, eles falavam sobre isso em voz alta, dentro da casa de quem ainda era o dono. A arrogância tem um som. É o som de quem acha que você está derrotado. Tomei meu café devagar, em silêncio. A caneca tremia levemente nas minhas mãos, não de raiva, mas de antecipação. Eu não precisava gritar. O mundo grita o bastante por quem não tem razão. Eu só precisava agir. Esperei eles saírem. O carro arrancou às 9h10. A casa ficou quieta, respirando comigo. Sentei na mesa da sala, a mesma do aniversário, e espalhei sobre ela os papéis que tirei do cofre no dia anterior. As escrituras, o contrato de comodato, a carta que redigi. Tudo ali, perfeitamente alinhado. Peguei o telefone e disquei o número que eu não usava há mais de 2 anos. Doutor Álvaro, aqui é o Antônio. Preciso rever um contrato antigo. O silêncio do outro lado durou 1 segundo. Depois ele respondeu com aquele tom firme de sempre. Seu Antônio, achei que o senhor tinha esquecido de mim. Não, doutor. Só estava esperando o momento certo. Se ele entendeu o que eu quis dizer, sem precisar de explicações. Marcamos para o início da tarde. Antes de desligar, ele perguntou se era algo urgente. Respondi, não é urgente, é definitivo. Guardei o telefone e caminhei até o jardim. O ar estava leve. Pela primeira vez em meses, a casa parecia do meu tamanho de novo. Peguei o velho regador, molhei as plantas e sentei no banco de madeira. A figueira lançava uma sombra comprida sobre o quintal. A mesma sombra que cobria a mesa do aniversário naquela noite. Pensei em Helena. Ela adorava essa hora do dia. É o momento em que o sol decide se vai aquecer ou queimar. Ela dizia. Sorri. Eu já sabia o que o meu sol faria. Por volta do meio-dia vesti uma camisa limpa, peguei a pasta azul e saí. O caminho até o escritório do advogado era o mesmo que eu fazia quando ainda trabalhava no centro. As ruas, os sons, até o cheiro de padaria velha. Mas dessa vez era diferente. Dessa vez, eu não ia pedir nada. Ia apenas oficializar o que já era meu. O doutor Álvaro me recebeu com o mesmo sorriso calmo de sempre. Vejo que o senhor trouxe papéis. Abri a pasta, coloquei tudo sobre a mesa e disse: quero registrar novamente a propriedade no meu nome, reforçar o direito de uso vitalício e encerrar qualquer autorização informal de moradia concedida a terceiros. Ele arqueou as sobrancelhas. Seu filho? Assenti. E a esposa dele? Ele leu cada folha com atenção, ajustou os óculos e depois me olhou com um meio sorriso. Tudo aqui é perfeitamente legal, seu Antônio. Vai ser rápido. Assinei os documentos sem hesitar. 1, 2, 3 vezes. O som da caneta riscando o papel parecia um compasso. O mesmo som que Helena fazia quando assinava cheques para pagar o pedreiro. Aquele som agora era o início da minha reconstrução. Antes de ir embora, o advogado disse:
Vai querer que eu envie as cópias por e-mail para o seu filho também? Olhei para ele e sorri de leve. Não, doutor. Quero que ele descubra da forma certa. Quando o banco disser que o imóvel não pode ser usado como garantia. Ele assentiu, com o olhar de quem entendeu tudo sem que eu precisasse explicar. Saí do escritório com um alívio que não sentia havia anos. O vento da rua bateu no meu rosto como se o mundo me desse boas-vindas de volta à própria história. Peguei um ônibus, sentei perto da janela e fiquei olhando a cidade passar. Pessoas apressadas, buzinas, vitrines. Tanta gente correndo atrás de algo, e eu ali, voltando para casa mais leve do que nunca. Cheguei por volta das 4. O portão estava aberto. O carro deles na garagem. Entrei e ouvi vozes na sala. Megan falava no telefone irritada. Como assim o banco bloqueou o processo? O sistema mostra que o imóvel não é transferível. Isso não faz sentido. Meu filho estava sentado no sofá com as mãos no rosto. Quando me viu, levantou apressado. Pai, o senhor mexeu em alguma coisa? O gerente disse que o documento não permite empréstimo, que o nome é só seu. Olhei para ele e respondi tranquilo. Claro que é só meu filho. Sempre foi. Megan largou o telefone com os olhos arregalados. O senhor não pode fazer isso. A gente ia reformar a casa. Era para a família. Para qual família? Perguntei. Para nós. Ela gritou. Ah, suspirei. Então não é para a família. É para vocês. Ela ficou sem resposta. Meu filho ainda tentou intervir. Pai, o senhor está sendo injusto? Dei um passo em direção a ele. Não, filho. Eu só parei de ser idiota. Saí da sala, deixei-os parados ali e subi para o quarto. Fechei a porta e fiquei ouvindo a discussão continuar lá embaixo. Eles falavam alto, confusos, indignados, mas o som das vozes parecia distante. Eu estava em paz. Peguei o caderno na gaveta e escrevi mais uma frase. Hoje, não precisei levantar a voz para ser ouvido. Enquanto a tinta secava, ouvi passos no corredor. Meu filho parou diante da porta, respirou fundo e disse: Pai, o senhor não entende o que está fazendo. Respondi sem me mover. Entendo sim. Estou recuperando o que você esqueceu que era meu. Ele não respondeu. Ouvi o som dos passos se afastando, depois o barulho da porta da frente batendo. A casa voltou a ficar em silêncio. Mas dessa vez era o meu silêncio. E o silêncio, quando é nosso, deixa de ser solidão, vira liberdade. Fiquei ali sentado até o sol se pôr, olhando para a parede onde ainda pendia a foto da Helena. Toquei o vidro com a ponta dos dedos e sussurrei. Eu sei, meu amor, eu sei. Às vezes, para recuperar o lar, a gente precisa primeiro perder a família. Nos dias seguintes, a casa ficou diferente. O som das conversas diminuiu. As risadas pararam. Até o cheiro de perfume caro da Megan pareceu desaparecer. Eles andavam em silêncio, com passos leves, como se tivessem medo de acordar algo que ainda não entendiam direito. Algo que já estava acordado fazia tempo. Na segunda-feira, ouvi o som da impressora do escritório ligada logo cedo. Meu filho estava lá dentro, cercado de papéis, tentando entender o que tinha acontecido com o processo do banco. Do quarto, eu escutava os suspiros dele, o barulho das teclas, o ranger da cadeira. Ele não sabia, mas cada tentativa que fazia para reverter a situação só o afundava mais. Porque no fundo, não havia nada para reverter, apenas uma verdade para aceitar. Por volta das 10, ele apareceu na porta do meu quarto. Pai, posso entrar? Assenti sem dizer nada. Ele entrou, com o rosto cansado e o olhar pesado. Preciso entender o que o senhor fez. Coloquei o jornal de lado e perguntei: o que eu fiz ou o que eu deixei de permitir? Ele respirou fundo. O banco disse que o imóvel está bloqueado, que não pode ser usado como garantia e que o senhor renovou o contrato de comodato sozinho. É verdade? Olhei para ele e apenas confirmei com a cabeça. Mas por que, pai?
A gente precisava daquele empréstimo. Era para reformar a casa. Sorri de leve. A casa não precisa de reforma, filho, só de respeito. Ele passou a mão no rosto nervoso. Isso não é justo. A gente mora aqui, a Megan cuida de tudo, o senhor tá sempre quieto, mal participa. Interrompi. E mesmo assim, vocês conseguiram achar um jeito de me expulsar da mesa e da vida. Agora estão colhendo o silêncio que plantaram. Ele ficou em pé, sem saber o que responder. Quando era pequeno, bastava eu olhar para ele assim, em silêncio, que ele entendia o que eu queria dizer. Mas agora, adulto, cercado por arrogância e pela voz doce da esposa, ele tinha esquecido a língua do respeito. Pai, o senhor tá levando isso pro pessoal? Não, filho, eu tô levando pro lado certo. Ele saiu do quarto sem dizer mais nada. Ouvi a porta bater e por alguns segundos o som ecoou pela casa como um lembrete. A cada porta que se fecha, algo dentro da gente se reorganiza. Mais tarde, o vi na varanda falando ao telefone. Mãe, o senhor acha que dá para resolver isso sem advogado? Ele tá velho, deve ter assinado algo errado. Velho. Essa palavra ainda me feria, mesmo dita por descuido. Mas aprendi que não é a palavra que machuca. É a forma como ela é usada. Ele disse velho, como quem diz inútil. E eu ouvi invisível. Fui para o quintal, fingindo regar as plantas, mas na verdade estava prestando atenção. Megan estava na cozinha e a conversa dos dois flutuava pela casa. Eu falei para você que não dava para confiar nele. Ele nunca gostou de mim. Não é isso, Megan. Ele tá confuso. Confuso? Confuso é você. Ele travou tudo. Se a gente não pagar o adiantamento da obra, vamos perder o desconto. O som de um copo sendo colocado com força na bancada interrompeu a fala. Ele acha que pode mandar em tudo só porque é o dono da casa. Pois bem, vamos ver até quando. Fiquei em silêncio, olhando para a figueira. Helena sempre dizia, quando uma pessoa mostra quem é, não discute. Observa. E era isso que eu fazia. Observava, porque a raiva é fogo, o silêncio é gasolina. À tarde saí sem avisar. Peguei o ônibus até o cartório onde o Dr. Álvaro tinha protocolado os novos registros. Pedi uma cópia autenticada e uma segunda via com data e hora da assinatura. A moça me reconheceu. O senhor é o proprietário da casa da Rua das Palmeiras, né? Assenti. Ela me entregou os papéis e disse: Parabéns, senhor Antônio. O senhor é um dos poucos que ainda faz as coisas do jeito certo. Sorri e guardei os documentos na pasta azul. De volta ao ônibus, olhei pela janela e vi o reflexo do meu rosto no vidro. As rugas pareciam mais fundas, mas havia algo novo ali. Não era tristeza, era certeza. A certeza de que eu não estava perdendo nada. Eles é que estavam perdendo a mim. Quando cheguei, o clima na casa já tinha mudado. As vozes estavam mais baixas. As portas se fechavam com mais cuidado. O jantar foi silencioso. Megan serviu o prato, mas não me olhou nos olhos. Meu filho comeu rápido, sem dizer palavra. A mesa nova que eu havia comprado parecia menor. Talvez fosse o peso do desconforto. Depois do jantar, subi para o quarto. Enquanto subia, ouvi a voz da Megan lá embaixo, seca. Se ele acha que vai viver aqui tranquilo depois disso, está enganado. Meu filho respondeu baixo, quase implorando. Pelo amor de Deus, Megan, não começa. Ele é meu pai. Então vai morar com ele no quartinho dele. Fechei a porta e fiquei em silêncio. Aquela frase ecoou mais do que o grito da festa. Vai morar com ele no quartinho dele. Eles falavam como se eu fosse um incômodo, um hóspede que ficou demais. Mas o que eles não entendiam é que o incômodo não era eu. Era a consciência. Abri o caderno e escrevi. Eles não suportam o peso da própria ingratidão. Passei as páginas e logo abaixo anotei uma data. Dia 15. A data em que o contrato de comodato venceria oficialmente e a data em que eu, silenciosamente, retomaria tudo. Guardei o caderno, fechei os olhos
e ouvi o som distante da casa. Passos apressados, portas trancando, suspiros pesados. Era curioso. Quanto mais eles tentavam me afastar, mais o lugar parecia se moldar ao meu silêncio. A casa sabia quem era o dono. Sempre soube. Na manhã seguinte, quando desci, encontrei meu filho no sofá com olheiras e um olhar perdido. Pai, a Megan quer que a gente saia por uns dias. Diz que o clima tá ruim. Olhei para ele e por um momento vi o menino de antigamente. O mesmo que dormia abraçado comigo quando tinha medo de trovão. Filho, falei baixinho, se for sair, leva só o que é teu. Ele não entendeu de primeira, mas um dia entenderia. E quando entendesse, talvez fosse tarde demais. A manhã do dia 15 amanheceu nublada. O tipo de céu que parece guardar segredos. Acordei antes do despertador tocar, não por ansiedade, mas porque sabia que aquele seria um dia longo. Desci devagar, sentindo o piso frio sob os pés. O cheiro de café já vinha da cozinha, mas havia algo diferente no ar. Megan falava baixo no telefone, sussurrando frases que tentava esconder. Ouvi apenas o final. Ele não vai fazer nada, é só um papel. Sorri sem ser visto. Era curioso como as pessoas confundem papel com poder. Acham que o valor está na assinatura e não no que ela representa. Mas eu já tinha aprendido. Um documento não é uma ameaça. É uma prova. Sentei na varanda com minha caneca de café e fiquei observando o portão. O relógio marcava 9h40 quando o carro prateado parou diante da casa. Dr. Álvaro saiu, ajeitando os óculos e segurando uma pasta de couro. Megan, que estava na sala, se levantou de imediato. "Quem é esse?" perguntou com a voz afiada. "Meu advogado", respondi calmamente. Ela riu de canto, forçando leveza. "Advogado? Pra quê, seu Antônio? O senhor vai nos processar agora?" Não respondi. Apenas abri o portão e deixei o homem entrar. Dr. Álvaro cumprimentou-me com um aperto de mão firme. "Tudo pronto, seu Antônio. Só preciso confirmar umas assinaturas." Megan cruzou os braços. "Posso saber o que está acontecendo?" O advogado olhou para mim, aguardando permissão. "Pode falar", eu disse. Ele abriu a pasta, tirou uma série de folhas grampeadas e começou. "Este é o termo de encerramento de comodato do imóvel da Rua das Palmeiras, número 214. O contrato vence hoje e o proprietário decidiu não renovar a permissão de uso." O silêncio que se fez depois foi absoluto. Meu filho apareceu na sala, ainda de camiseta, com o cabelo bagunçado. "O que foi isso, pai?" O advogado repetiu com calma. "O senhor Antônio está encerrando o acordo de residência. A partir desta data, o imóvel retorna integralmente à posse dele." Megan deu um passo à frente, a voz subindo. "Isso é um absurdo. A gente mora aqui, eu tenho roupas, móveis, planos. O senhor não pode simplesmente..." "Posso sim", interrompi sem levantar a voz. "E mais do que isso, devo." Meu filho olhou para mim com os olhos arregalados. "Pai, por favor, não faz isso. A gente só queria melhorar a casa, deixar tudo mais moderno." "Filho", falei devagar, "a casa não precisa ser moderna. Precisa ser honesta." Ele abaixou o olhar. Megan continuava a falar, agora mais rápido, tentando encontrar alguma brecha. "Isso é ilegal. O senhor devia ter nos avisado." O advogado respondeu por mim com uma serenidade que parecia ensaiada. "O aviso foi dado há 4 anos, e senhora. O contrato previa encerramento sem renovação automática. Todos os direitos pertencem ao senhor Antônio." Ela empalideceu. O silêncio se alongou até se tornar desconfortável. Eu me levantei, caminhei até a mesa e coloquei sobre ela a cópia autenticada da escritura. "Está aqui o documento original, reconhecido em cartório em meu nome e no da minha esposa, Helena. Vocês nunca foram donos, apenas convidados." A palavra "convidados" pareceu cortar o ar como faca. Megan engoliu seco. Meu filho tentou se aproximar. "Pai, a gente pode conversar."
Não precisa ser assim. Olhei para ele. A conversa acabou no dia em que ela mandou eu sair da mesa que eu mesmo comprei. Você estava lá, filho. E ficou calado. Ele quis responder, mas não conseguiu. O advogado fechou a pasta, guardou as cópias e disse com respeito: tudo assinado e protocolado. A partir de agora, qualquer permanência aqui é de favor, não de direito. Megan se virou para o marido, o olhar inflamado. Você vai deixar isso acontecer? Não é questão de deixar. Ele respondeu com a voz quebrada. É questão de aceitar. Fiquei parado, observando. Nenhum grito, nenhum insulto. Apenas o barulho do mundo desmoronando sem um som sequer. Quando o advogado se despediu, acompanhei-o até o portão. Ele apertou minha mão e disse em voz baixa: fez o certo, seu Antônio. Não por vingança, mas por dignidade. Assenti, mas não respondi. Dignidade é uma palavra que carrega mais peso do que qualquer sentença judicial. Voltei para dentro e encontrei a sala vazia. Os dois tinham subido. Ouvi portas batendo, passos apressados. Fiquei de pé, olhando para a mesa. Aquela mesma mesa. Era como se ela me olhasse de volta, testemunha silenciosa da virada. Toquei a madeira, respirei fundo e murmurei: hoje, Helena. A casa voltou pra gente. Horas depois, o clima ainda era denso. Nenhum deles desceu para o jantar. Fiz meu prato sozinho, sentei à mesa e comi devagar. A comida tinha gosto de calma, a calma de quem não precisa mais explicar nada. Por volta das 9, ouvi o som da porta do quarto se abrindo. Meu filho apareceu no topo da escada, o rosto abatido. Pai, a Megan tá chorando. Ela tá dizendo que o senhor acabou com a gente. Levantei o olhar, sem raiva, apenas firme. Não, filho. Quem acabou com vocês foram as escolhas de vocês. Eu só encerrei o aluguel emocional que vocês fizeram do meu amor. Ele não respondeu. Desceu alguns degraus, depois voltou e subiu sem dizer mais nada. A casa ficou em silêncio outra vez, mas dessa vez o silêncio não era vazio. Era inteiro. Fui até o jardim. A noite estava fria, o céu pesado de nuvens. Sentei no banco e fiquei olhando para as luzes das janelas. Uma delas se apagou, depois a outra. E pela primeira vez desde que Helena partiu, senti que o lar estava do meu lado. Como se cada parede tivesse esperado esse momento para me reconhecer de novo. Antes de dormir, escrevi no caderno: hoje o peso saiu do teto. Agora quem precisa achar abrigo são eles. Fechei o caderno e apaguei a luz. Lá fora, o vento batia contra as folhas da figueira e o som parecia o mesmo que Helena fazia quando a casa era só nossa. Um som simples, leve, de quem ainda pertence a algum lugar. Acordei com o som de vozes alteradas no andar de cima. Megan falava alto, nervosa, andando de um lado para o outro. O eco das palavras descia pelas paredes da casa como trovão em dia abafado. Ele não pode fazer isso, ele é louco. Vamos perder tudo. O tom era de pânico, não de arrependimento. A diferença é sutil, mas quem vive o suficiente aprende a ouvi-la. O arrependimento nasce do reconhecimento, o pânico nasce do medo de perder o conforto. Peguei a chaleira, enchi com água e acendi o fogão. Enquanto o café subia, ouvi a porta do quarto deles bater. Passos apressados, gavetas abrindo, malas sendo arrastadas. Aquela casa que tantas vezes ouvi vibrar de risadas alheias, agora parecia ranger sob o peso do desespero. Sentei-me à mesa, coloquei o caderno à frente e comecei a anotar o que via. É curioso como o barulho da injustiça, quando se desfaz, soa igual ao da chuva. Começa com trovão, termina com silêncio. Meu filho desceu logo depois, com o rosto abatido. Não era mais o mesmo homem que tentava me convencer com voz firme e palavras ensaiadas. Agora era o menino perdido que olhava para mim em dias de castigo. Pai, a Megan tá fora de si. Ela tá dizendo que não vai sair daqui. Tomei um gole de café, deixei o silêncio pesar e respondi: ela pode dizer o que quiser, filho.
Mas até as paredes sabem que a casa não é dela. Ele sentou-se à minha frente, os olhos marejados. Eu tentei fazer tudo certo, pai. A gente só queria melhorar a vida. Melhorar a vida, filho, não é viver às custas da dos outros. Vocês confundiram conforto com direito. Ele baixou a cabeça. Por alguns segundos o silêncio nos uniu. Mas durou pouco. A voz da Megan rompeu a trégua. Antônio, o senhor vai se arrepender disso. Eu juro que vai. Ela desceu as escadas com o rosto vermelho e o celular na mão. Já falei com um advogado. Isso não vai ficar assim. Olhei para ela, firme, sem piscar. Fale com quantos quiser. Só não esqueça de avisar que o advogado vai precisar de um endereço novo para mandar a correspondência. Ela estacou no meio da sala. Meu filho tentou contê-la, mas ela o afastou com um empurrão leve. Você fica calado. Foi você quem deixou ele fazer isso. O olhar dele implorava por calma, mas ela já não ouvia. A fúria dos que perdem o domínio é parecida com a de quem se afoga. Quanto mais se debatem, mais rápido afundam. Tudo o que temos está aqui, gritou ela, gesticulando para os móveis, os quadros, o tapete. Não, Megan, respondi. Tudo o que vocês tinham emprestado está aqui. Ela abriu a boca, mas não saiu som. Os olhos marejaram, mas não de tristeza, de raiva. Você é cruel. Não, sou consequente. Ela subiu as escadas pisando forte, batendo as portas como se quisesse derrubar a casa inteira. Meu filho ficou parado, perdido entre dois mundos. Pai, não tem como o senhor voltar atrás? Tem, sim, respondi. Mas eu não quero. Algumas lições só funcionam quando doem. Ele assentiu em silêncio, sem coragem de me encarar. Saiu, foi atrás dela, e o barulho das malas voltou. Zíperes, passos, portas. A casa soava viva de novo. Não por alegria, mas porque finalmente expelia o que lhe fazia mal. No fim da tarde, o portão se abriu com força. Um carro parou em frente. 2 amigos deles vieram ajudar na mudança. Do lado de fora, ouvi Megan falando alto, tentando explicar a situação. É um mal-entendido, um papel velho, coisa de idoso confuso. Os amigos se entreolharam, constrangidos. Ninguém respondeu. Ela continuava falando, justificando, inventando. As palavras dela batiam no ar e caíam mortas no chão, como folhas secas. Enquanto isso, eu observava tudo da janela. Não por prazer, mas por aprendizado. A justiça, quando é feita em silêncio, ensina mais do que qualquer grito. No meio da confusão, meu filho veio até mim. Pai, a gente precisa de uns dias para resolver as coisas. Deixa a gente ficar até o fim da semana, por favor. Pensei em Helena. Pensei no dia em que ela disse que o amor não é um passe livre para humilhação. Respirei fundo e respondi. Fiquem até sexta. Depois disso, a casa precisa respirar sozinha. Ele assentiu e saiu. Agradeceu baixinho, quase num sussurro. Na porta, Megan olhou para mim com um misto de ódio e incredulidade. Eu nunca imaginei que o senhor fosse capaz disso. Nem eu, respondi. Mas aprendi. Quando o carro deles finalmente saiu, a casa ficou em silêncio absoluto. Um silêncio denso, pesado, mas vivo. Caminhei até o jardim e sentei no banco sob a figueira. O vento batia leve, balançando as folhas, e pela primeira vez percebi o som da paz. Não a paz dos que venceram, mas a dos que deixaram de perder. Peguei o caderno e escrevi. O respeito é como o teto de uma casa. Quando ele cai, o resto não demora a desabar. Ao longe, ouvi o barulho do motor do carro sumindo na esquina. Aquele som marcou o fim de um ciclo. Não bati portas, não gritei, não pedi desculpas. Apenas respirei. E enquanto o sol se escondia atrás das árvores, pensei. Eles queriam uma casa reformada. Conseguiram. Só que a reforma foi na alma de quem eles subestimaram. A sexta-feira amanheceu cinza. O tipo de manhã em que o tempo parece respeitar o clima da alma. O barulho do caminhão chegou antes do sol. Motor pesado, marcha lenta,
o som metálico de correntes batendo. Abri a cortina devagar e vi a cena lá fora. O veículo estacionado em frente à casa, o motorista descendo com o olhar cansado de quem já presenciou muitos finais parecidos. Meu filho estava na calçada, falando baixo com ele. Megan, de braços cruzados, observava a entrada da casa como quem se recusa a acreditar no próprio destino. O relógio marcava 7h42 quando o primeiro móvel passou pela porta. A estante, depois o sofá, depois as caixas empilhadas. As vozes se misturavam ao som oco das paredes. De dentro do quarto, pude ouvir quando o motorista perguntou: "É tudo, senhor?" E meu filho respondeu com um suspiro: "Tudo." Desci as escadas em silêncio, não para supervisionar, apenas para testemunhar. A sala parecia maior sem os móveis, mais vazia, mas curiosamente mais viva. Era como se as paredes respirassem de novo. O tapete que Helena escolhera ainda estava ali, e o contraste entre o velho e o novo deixava tudo com cheiro de justiça. Megan passou por mim carregando uma caixa. Evitei olhar, mas ela fez questão de parar. "Espero que o senhor durma bem hoje", disse com ironia. "Dormir é fácil, Megan. Difícil é viver com a própria consciência." Ela ficou parada, segurando a caixa, tentando encontrar uma resposta que não veio. Meu filho apareceu logo atrás, segurando uma mala. "Pai, o senhor quer que eu deixe a chave?" "Não precisa, filho. Essa casa sabe quem entra e quem sai. E no momento, é melhor que ela te veja saindo." Ele baixou o olhar. A vergonha tem um peso próprio. Não precisa de palavras para doer. Do lado de fora, alguns vizinhos começaram a se aproximar. A curiosidade sempre aparece quando a desgraça muda de endereço. Dona Marta, a vizinha do portão ao lado, me olhou com aquele misto de pena e aprovação. "Tá indo embora, seu Antônio?" "Não, Dona Marta", respondi. "Tô ficando." Ela assentiu em silêncio e voltou para dentro. Acho que entendeu. O carregamento seguiu por mais de 2 horas. O sol apareceu tímido, iluminando as partículas de poeira que dançavam no ar. Cada móvel que saía levava junto um pouco do peso que eu carregava. No fim, restaram apenas as marcas no chão, onde antes estavam os móveis caros, os mesmos que eles diziam serem indispensáveis. Quando o último objeto foi colocado no caminhão, Megan parou na porta, olhou para trás e disse: "Um dia o senhor vai precisar da gente, e eu espero não estar por perto." Sorri de leve. "Não se preocupe, Megan. O dia em que eu precisar de ingratidão, eu mesmo bato na sua porta." Ela bufou, virou o rosto e saiu. O barulho do salto ecoou pela calçada como um tambor de despedida. Meu filho veio por último, mais devagar, com a mão no bolso e o olhar perdido. "Pai, eu não sei o que dizer." "Então não diga. Às vezes o silêncio é o primeiro passo da humildade." Ele hesitou. Os olhos marejados denunciavam um arrependimento que ainda não sabia falar. Estendeu a mão, mas eu não segurei. Não por rancor, por amor próprio. Ele entendeu. Deixou a mão cair, virou-se e caminhou até o portão. O som da corrente sendo puxada pelo motorista marcou o fim. O caminhão arrancou devagar, levantando uma nuvem fina de poeira. Fiquei parado na varanda, observando até o último canto do para-choque desaparecer na curva. O silêncio que ficou não era o mesmo de antes. Antes era solidão. Agora era liberdade. Voltei para dentro. As paredes, nuas, refletiam a luz da manhã. A casa cheirava a vazio, mas o vazio também tem sua beleza. Peguei um pano úmido e comecei a limpar o chão. Cada mancha apagada era uma lembrança que eu deixava para trás. O pano ficou escuro, mas o chão voltou a brilhar. Pensei em Helena. Ela dizia que a limpeza era uma forma de oração. Naquele dia, eu rezei com cada movimento de pano. Quando terminei, sentei-me na mesa.
A mesma mesa que começou toda essa história. Passei a mão pela madeira lisa e murmurei. Viu só, Helena? Eles foram embora e a casa ainda está de pé. Abri o caderno e escrevi. Hoje não precisei de justiça, só precisei deixar o tempo trabalhar. Fiquei ali por um tempo, apenas ouvindo o som distante da rua. Um cachorro latia, uma criança gritava ao longe. A vida seguia, como sempre, mas dentro de mim, algo havia mudado. Eu não sentia culpa, nem raiva, nem pena. Sentia leveza. A mesma leveza de quem finalmente entendeu que o silêncio também é resposta. Quando o sol começou a cair, fui até o jardim. A figueira balançava devagar, e o vento carregava o cheiro doce das flores de laranjeira. Sentei no banco e fechei os olhos. Por um momento, juro que ouvi a voz da Helena dizendo baixinho: agora sim, Antônio, a casa voltou a respirar. Sorri. E pela primeira vez em muitos anos, me permiti apenas existir, sem precisar provar nada para ninguém. Aquele não foi o dia em que eles foram embora. Foi o dia em que eu voltei. No dia seguinte à mudança, o sol nasceu forte, atravessando as janelas da sala e pintando as paredes com uma luz dourada que há muito tempo eu não via. Era como se a casa inteira acordasse junto comigo, respirando aliviada depois de anos de ar pesado. Caminhei descalço até a cozinha e pela primeira vez em muito tempo, o som dos meus passos ecoou limpo. Sem vozes, sem ordens, sem discussões. Apenas o som puro de um lar voltando a ser lar. Preparei meu café com calma. Usei a xícara velha, a que Helena me deu no nosso primeiro aniversário de casamento. O cabo já trincado, o desenho quase apagado. Sentei à mesa, olhei ao redor e deixei o silêncio falar. Mas dessa vez, ele não gritava solidão. Era um silêncio cheio, firme, como o de uma oração que finalmente encontrou resposta. Passei a manhã reorganizando a casa. Abri as janelas, deixei o vento entrar, o sol tocar os móveis, o cheiro de mofo e mágoa ir embora. Cada objeto que eu movia parecia ganhar outro significado. A poltrona voltou para o canto onde Helena gostava de ler. O relógio da parede, parado há meses, voltou a marcar o tempo quando troquei a pilha. Era simbólico, o tempo voltando a andar. Peguei o álbum de fotos antigas no armário. As imagens estavam um pouco desbotadas, mas ainda vivas. Eu, Helena, o pequeno Rodrigo, meu filho, no quintal, rindo, cobertos de barro depois de plantar a figueira. A mesma figueira que ainda estava lá fora, firme, teimosa, como se também tivesse sobrevivido a tudo. Fechei o álbum e respirei fundo. Aquela casa não era feita de paredes, era feita de memórias. E eu não ia deixar que ninguém mais as apagasse. Mais tarde, fui até o centro da cidade. Comprei tinta, pincéis e algumas plantas novas. A moça da loja perguntou se eu estava reformando. Respondi: não, tô recomeçando. Ela sorriu sem entender, mas eu sabia o peso daquelas palavras. De volta para casa, comecei pelos detalhes. Pintei a cerca, limpei o portão, troquei a cortina da sala. Não era vaidade, era redenção. No final da tarde, sentei no banco do jardim com um copo de suco. A luz do sol se espalhava entre as folhas da figueira e o vento trazia aquele som leve de balanço. Pela primeira vez em muito tempo, eu senti paz. Não a paz de quem venceu uma guerra, mas a de quem finalmente saiu dela. O telefone tocou. Número desconhecido. Atendi sem pressa. Seu Antônio? Perguntou uma voz feminina, gentil. Sim. Sou Ana, do abrigo infantil Esperança Viva. Soube pelo Dr. Álvaro que o senhor quer fazer uma doação. Sorri. Quero sim. Metade do que eu tenho. Mas não é por caridade. É por gratidão. Ela hesitou. Gratidão? Por ainda ter o suficiente para recomeçar. Marcamos de nos encontrar na semana seguinte. Desliguei o telefone e fiquei olhando o céu. Helena sempre quis ajudar aquele abrigo, mas nunca tivemos tempo. Agora eu tinha.
E tempo, no fim das contas, é o único bem que ninguém pode tirar de você. Naquela noite, cozinhei meu próprio jantar. Arroz, feijão e ovo frito. Simples, do jeito que ela gostava. Comi em silêncio, olhando o relógio da parede que batia de novo. Cada tic-tac soava como um lembrete. Você ficou, e isso basta. Depois do jantar, abri o caderno e escrevi. Hoje a casa me reconheceu de novo. As paredes pararam de me julgar, o chão parou de ranger e até o vento pareceu pedir desculpas pelo que presenciou. Às vezes o castigo dos outros é assistir ao seu silêncio florescer. Fechei o caderno e fui até o quarto. Antes de deitar, parei diante da foto da Helena na parede. O olhar dela parecia mais sereno, quase cúmplice. Consegui, meu amor, sussurrei. Demorou, mas consegui. No dia seguinte a vida começou a ganhar ritmo. Voltei a andar no bairro, a cumprimentar os vizinhos, a conversar com o padeiro. Alguns olhavam com curiosidade, outros com respeito. A história já tinha corrido pelas redondezas, mas eu não me importava. A verdade não precisa de plateia, só precisa existir. Com o passar das semanas, comecei a sentir falta de algo que não sabia nomear. Não era deles, nem do barulho. Era de propósito. Helena dizia que uma casa sem riso é só uma estrutura. Então decidi preencher o vazio de outro jeito. Doando tempo, ajudando o abrigo, visitando o asilo da cidade. Passei a ensinar leitura aos idosos que não sabiam assinar o próprio nome. E pouco a pouco percebi. O que eu perdi não foi uma família, foi o hábito de esperar gratidão. O outono chegou com vento frio e cheiro de terra molhada. As folhas da figueira começaram a cair. Recolhi algumas e guardei dentro do caderno, entre as páginas que contei minha história. Talvez um dia alguém as encontre e entenda que o silêncio, às vezes, é o som mais alto da dignidade. Naquela noite, sentei na poltrona, fechei os olhos e ouvi o som distante do mar. Ou talvez fosse só o vento passando entre as folhas. Tanto faz. O importante é que, pela primeira vez em muito tempo, eu não sentia falta de nada. A paz tem um jeito curioso de chegar. Vem quando a gente para de pedir e começa a merecer. O tempo passou devagar, mas passou. Os dias deixaram de pesar. A rotina da casa se tornou música de fundo, o barulho do vento nas janelas, o estalar da madeira à noite, o canto dos pássaros logo cedo. A solidão, antes cruel, se transformou em companhia. E o silêncio virou parte de mim. Era uma tarde de domingo quando o portão bateu. O som foi suave, mas suficiente para me tirar do transe em que eu vivia, regando as plantas do jardim. A figueira, agora coberta de folhas novas, balançava preguiçosa. O cheiro de terra molhada misturava-se ao ar quente de fim de tarde. Por um instante, pensei ser o carteiro. Mas, quando me aproximei, vi uma silhueta parada do lado de fora. O tempo muda o rosto, mas não apaga o sangue. Rodrigo, meu filho, de pé, segurando um envelope amassado e uma expressão que misturava vergonha e esperança. Abri o portão sem dizer palavra. Ele hesitou antes de entrar, como se ainda precisasse pedir permissão. Talvez precisasse mesmo. Pai, começou, a voz baixa, rouca. Eu sei que devia ter vindo antes. Fiquei em silêncio. O vento moveu as folhas da figueira e o som delas pareceu completar a frase. Ele respirou fundo. A gente perdeu tudo. A casa que alugamos, o carro, o emprego. Megan foi embora há 3 meses, levou as coisas dela e deixou um bilhete dizendo que eu devia voltar para o lugar de onde nunca devia ter saído. Fechei o portão devagar. E por que voltou, Rodrigo? Ele abaixou os olhos. Para pedir desculpa, por tudo. Pelo jeito que falei, por ter ficado calado quando devia ter te defendido. As palavras saíam quebradas, como quem precisava empurrá-las para fora com dor. Eu pensei que estava te ajudando quando pedi aquele empréstimo, quando deixei a Megan organizar as coisas.
Mas eu só estava tentando provar para mim mesmo que não precisava mais de você. O silêncio que veio depois foi longo. Eu olhava para ele e via dois homens diferentes ocupando o mesmo corpo. O filho que plantei e o estranho que criei sem perceber. E pela primeira vez, senti pena, não dele, mas do tempo que a vida leva para ensinar o que o respeito teria resolvido. Pai, eu sei que não mereço, mas será que posso entrar? Demorei a responder. Não por indecisão, mas porque aprendi a medir minhas palavras. Quando falei, minha voz saiu calma, sem raiva. Rodrigo, o problema nunca foi entrar, foi esquecer de bater. Ele fechou os olhos, engolindo o choro. O envelope em suas mãos tremia. Eu trouxe uma carta. É da Megan. Ela pediu para te entregar. Estendi a mão, peguei o papel e o deixei sobre a mesa do jardim sem abrir. Ela tá bem? Perguntei. Tá. Casou de novo. Diz que tá feliz. Assenti sem ironia. Que bom. Talvez agora ela tenha aprendido que respeito é melhor que status. Ele respirou fundo, como quem carrega séculos de arrependimento. Pai, eu não quero nada, juro. Só queria te ver, saber se tá bem. Sentei-me no banco da figueira e fiz um gesto para que ele sentasse também. Eu tô bem, filho. E mais do que isso, tô em paz. E essa paz me custou caro demais para eu negociar de novo. Ele assentiu. O olhar marejado, o rosto cansado. Eu entendo. Ficamos ali por um tempo sem falar. O sol descia devagar, pintando o céu de laranja e azul. No fundo, o som de uma rádio antiga tocava um bolero que Helena adorava. Foi então que ele disse quase num sussurro: eu nunca devia ter deixado a Megan falar daquele jeito com o senhor. Respondi apenas: não devia, mas deixou. E o perdão não apaga o que foi dito. Ele só impede que a dor se repita. Rodrigo se levantou. Eu não espero que o senhor me perdoe. Eu já perdoei, filho. Mas não para te aliviar, para me libertar. Ele ficou parado, sem reação. Quer um copo d'água antes de ir? Perguntei. Ele negou com a cabeça, deu um passo para trás, enxugou os olhos e tentou sorrir. Posso te visitar de vez em quando? Pode, mas me faz um favor. Qualquer um. Quando vier, vem limpo, sem arrependimento sujando o coração. Aqui dentro só entra paz. Ele assentiu e se virou devagar. Antes de sair, olhou para a figueira e disse: ela tá bonita. Sorri. Ela também sobreviveu. O portão se fechou atrás dele com um som suave, quase gentil. Fiquei ali, olhando até ele sumir na esquina. Voltei para a mesa, peguei o envelope e o abri. Dentro, um bilhete curto. O senhor venceu. Espero que tenha sobrado algo de bom no meio disso tudo. Megan. Dobrei o papel, coloquei dentro do caderno e escrevi logo abaixo: sobra sim, sobra o silêncio. E o silêncio basta. Naquela noite, o vento entrou pela janela e trouxe consigo o som distante do mar. Fechei os olhos e imaginei Helena ao meu lado, sorrindo do jeito sereno de sempre. Agora sim, meu amor. Sussurrei. Acabou. Apaguei a luz, deitei e deixei a casa respirar. Lá fora, a figueira balançava devagar. Testemunha silenciosa de que, no fim, o respeito volta para quem não o abandona. E antes de adormecer, pensei. Eles começaram dizendo: saia daqui, você não foi convidado. E eu terminei mostrando que o lar nunca foi deles. O resto foi silêncio. E pela primeira vez em muito tempo, o silêncio era bonito.